Destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando agora. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 12 e 13 de setembro de 2018. E aqui a presença da Gisele Reis, também consultora jurídica da TV Justiça. Uma semana de trabalhos bastante atípicos no plenário do Supremo, não é mesmo, Gisele? Sim, é verdade. Nós tivemos a posse do ministro Dias Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, algo bastante marcante para a história da Suprema Corte, além do julgamento sobre ensino religioso, que acabou aí dando uma resposta, né, para diversos processos que estavam aguardando o julgamento no Judiciário brasileiro. É isso mesmo. E na quinta-feira foi a posse dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux agora estão à frente da Suprema Corte. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Foi com a leitura do compromisso que os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux tomaram posse como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso discursou em nome dos ministros do STF. Começou lembrando que o novo presidente traz, na essência, a luta pela democracia. Toffoli e eu fazemos parte da geração que lutou pela transição democrática brasileira. E assim sabemos bem que democracia não significa um regime de consensos, mas um modo de convivência em que as divergências são absorvidas de maneira civilizada e institucional. O ministro também ressaltou a importância do judiciário em um momento que os brasileiros clamam por mais honestidade e o fim da corrupção. Há, na sociedade civil, uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. Ressaltou que não tem dúvida de que o ministro Dias Toffoli conduzirá a maior corte do país com eficiência e olhar no futuro. São muitos os desafios pela frente. Governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do Judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. O ministro ainda parabenizou o vice-presidente Luiz Fux. Somos amigos e parceiros desde onde a vista alcança. Recém-graduado, como prova de que é mais velho do que eu, Luiz Fux foi meu professor de prática forense na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no distante ano de 1980. Pouco depois, também eu me tornei professor na mesma instituição e ali dividimos turmas, angústias e muitos momentos felizes. Além disso, ressaltou o importante trabalho da ministra Carmen Lúcia, que conduziu o STF nos últimos 2 anos. Senhora ex-presidente, Vossa Excelência é um símbolo extraordinário desses avanços. O Supremo foi conduzido nos últimos 2 anos com retidão, espírito público e inexcedível dedicação. Pelo Ministério Público, a Procuradora-Geral da República destacou o papel que o Supremo tem assumido, principalmente na manutenção da democracia, e ainda que a população vê a Corte como garantidora dos direitos humanos. Os ministros desta Casa conhecem a dura realidade que a população vivencia. Restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas, proíbem a discriminação, velam pelo acesso a serviços públicos, impõem o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, reprimem a corrupção de verbas públicas, corrigem o dano ambiental. O presidente da OAB Nacional falou da importância do Supremo no atual quadro brasileiro. Não tenho dúvidas, ministro Toffoli, de que Vossa Excelência está ciente do papel que terá de desempenhar neste momento tão decisivo da vida brasileira.
E é isso mesmo, né, Gisele? Com essas atribuições do presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli passa agora a ser o quarto na linha de substituição da presidência da República nos termos do que determina a própria Constituição Federal. Segundo a Constituição, a gente bem sabe que o presidente da República, quando necessitar se ausentar do país, quem assume, na condição de sucessor natural, é o vice-presidente. Mas, na ausência do presidente e do vice, a Constituição estabelece uma linha de substituição em caráter temporário. Então, por exemplo, na ausência do presidente da República, quem assume é o vice, na ausência do vice, presidente da Câmara, na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, e na quarta linha de substituição, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Dias Toffoli. Mas a gente sabe também, não é, Gisele, que essa é apenas uma das atribuições do presidente do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno determina que várias outras serão essas atribuições e funções a serem exercidas. É isso mesmo, Karina. A Constituição Federal, ela estabelece, inclusive, que o presidente do Supremo Tribunal Federal também é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, assim como o vice-presidente passa a assumir a vice-presidência do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, o regimento interno, ele estabelece uma série de atribuições do presidente do STF, então, a partir de agora, é o ministro Dias Toffoli que irá representar o Supremo Tribunal Federal perante os demais poderes, é ele que vai empossar possíveis ministros que venham a assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É ele quem decide questões urgentes nos períodos de recesso forense. É ele também que elabora a pauta, algo muito importante, porque nós temos a pauta do Supremo todas as quartas e quintas-feiras, mas quem é que seleciona, que indica quais são os processos que serão levados a julgamento? Também é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, são diversas atribuições extremamente importantes e que dizem respeito, inclusive, à condução do próprio tribunal, né? Não só no âmbito da sua função jurisdicional, mas também no que diz respeito à sua função administrativa. E a gente deve lembrar, só te cortando um pouquinho, Gisele, que a presidência do Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos que compõem a Suprema Corte, que o regimento diz que é composto pela presidência, por duas turmas, em que o presidente do Supremo não participa, apenas 5 ministros em cada uma das turmas participam, e o presidente do Supremo é ele também quem preside as sessões plenárias, como você disse, todas as quartas e quintas-feiras. Exatamente. E lembrando, Karina, aproveitando, que a ministra Carmen Lúcia, ao deixar a presidência, ela agora passa a integrar a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente confere como foi o discurso do ministro Dias Toffoli, novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A democracia e a educação devem ser o alicerce da sociedade brasileira. Foi com essas palavras que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, iniciou o discurso. Ressaltou a necessidade de se educar para construir a cidadania. No mundo fragmentado de hoje, precisamos de pontes e também de pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos oferecer. Logo em seguida, o novo presidente destacou a importância da Constituição, a cidadã, de 1988 e que completa agora em outubro 30 anos. Lembrou que todos os poderes devem atuar juntos em prol de todos. São mandamentos constitucionais que nos submetem e submete ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não somos mais nem menos. Ao falar do STF, disse que a Corte transforma a todos e que não existem nem vencedores e nem vencidos. E se a política falha? Em razão do medo. Resta, ministro Celso, resta o pacto fundante. A autoridade da Constituição e do direito. E nós, o Supremo, somos os garantes deste pacto. O ministro também falou do trabalho que o espera nos próximos 2 anos. Citou o Conselho Nacional de Justiça, que atua na condução administrativa do Judiciário, e ainda sobre os planos para a TV e Rádio Justiça, que já chegam a diversos lares do país. Modernização da programação da Rádio e da TV Justiça. Sair dos círculos em que falamos para nós mesmos, magistrados, promotores e advogados. Servir a cidadania. É uma TV pública e paga pelo povo. Missão:
conscientizar brasileiros, crianças, jovens, adultos e idosos de seus direitos e deveres. E o ministro também se emocionou ao falar da família. Agradeço a todos, na pessoa do meu irmão caçula, o José Eduardo. Sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé, e junto ao caçula que nos ensina todo dia. Gisele, um discurso bastante longo do ministro Dias Toffoli, mas também carregado de emoção, principalmente nesse finalzinho, né? Foi um discurso que nos emocionou, acho que emocionou a todos, não só nós que acompanhamos aqui pela TV Justiça, todo esse discurso do ministro Dias Toffoli, mas as pessoas também que puderam assistir em casa. Sim, foi bastante emocionante, Karina. O ministro Dias Toffoli pôde contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência de vida, né? E isso certamente é algo que ele vai imprimir aqui no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele destacou que vai preservar pela harmonia entre os poderes, né? Que essa gestão dele vai ser uma gestão compartilhada, de muito diálogo e visando sempre essa harmonia. Um dado interessante é que no gabinete do ministro Dias Toffoli, se você for dar uma olhada, dentre todos os ministros, o gabinete dele é o que tem menos processos à espera de decisão. Então, o ministro Dias Toffoli também tem o costume de sempre fazer relatórios, o gabinete dele sempre faz relatórios semestrais a respeito das atividades do próprio gabinete. Então, ele conta com uma equipe muito boa e eu acredito que todas essas características, essas qualidades, certamente serão impressas agora na gestão do Supremo Tribunal Federal. E uma coisa interessante, Gisele, que a gente pôde observar durante, inclusive, a transmissão da TV Justiça, várias homenagens foram feitas ao ministro Dias Toffoli, até no sentido de incentivá-lo nessa missão durante os próximos 2 anos, nesse biênio em que ele estará à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, é justamente a caracterização desse perfil de gestor. Ele é um bom gestor, ele trabalha com números. Sim. E isso teria vindo desde a sua época da Advocacia Geral da União, quando foi, né, ministro da Advogado-Geral da União, e isso é impresso, inclusive, no seu gabinete e é o que se espera do ministro Dias Toffoli na gestão do Supremo Tribunal Federal. É verdade, a gente não pode deixar de lembrar e de destacar o protagonismo do irmão do ministro Dias Toffoli, né? Sem dúvida, muito bonitinho. Que emocionou a todos nós na sessão solene de posse. Bom, o Plenárias vai para um breve intervalo e a gente volta logo mais com os destaques da semana de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Até já! O Plenárias está de volta e essa semana com as sessões dos dias 12 e 13 de setembro. Semana diferenciada no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque no dia 12 nós tivemos uma sessão jurisdicional e no dia 13 uma sessão em que não tivemos qualquer tipo de julgamentos, né, Gisele? Uma sessão solene de posse do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente, que irão conduzir pelos próximos 2 anos os trabalhos aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas na quarta-feira nós tivemos um tema de grande repercussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ensino domiciliar foi um dos temas debatidos no plenário essa semana aqui na Suprema Corte. A Suprema Corte não reconheceu a educação em casa, o ensino domiciliar. A maioria dos ministros acredita que o país não tem direitos de tirar os filhos da escola sem que haja uma lei específica que regulamente essa prática.
Foram 2 sessões dedicadas a analisar a possibilidade do ensino domiciliar no Brasil. Para a maioria, a Constituição não veda esta prática, mas os ministros argumentaram que a convivência na escola garante melhor socialização. Também ressaltaram que o ensino em casa deve ser regulamentado por lei, que traga critérios definidos de aprendizado e formas de avaliar os resultados. Não vislumbro a prioristicamente qualquer incompatibilidade de se chegar a um modelo que adote no sistema e que enquadre esse instituto dessa educação em casa, e que pode perfeitamente ser extremamente fecunda, pode ser a melhor escola, pode muitas vezes ser um ensinamento que não exclua ninguém, mas que ela não sirva, principalmente sem qualquer marco normativo, como uma possibilidade de se negar a educação, que é o que mais nos preocupa, acho que a todos, a questão da falta de educação para todos os brasileiros, especialmente nas idades especificadas constitucional e legalmente, é o grande problema brasileiro e, portanto, sobre isso é que nós devemos mesmo nos debruçar. Trata-se de passo demasiadamente largo. Não se pode prescindir de prévia autorização legislativa, seguida da correspondente regulamentação pelos órgãos executivos incumbidos das políticas públicas ligadas à educação, os quais, sempre repito, por dever de coerência, tenham em alta conta. Eu penso que a educação é um dever de todos. E sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. O atual modelo constitucional de educação não nos permite, portanto, concluir no sentido da possibilidade da educação domiciliar, pelo menos não com a complexidade com que o fenômeno educacional foi apreendido na Carta de 1988. Vejamos o artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive na oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo, é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Há necessidade de legislação, há necessidade do estabelecimento dos requisitos de frequência, de avaliação pedagógica, avaliação e socialização, para que evitemos a evasão escolar. Nesse sentido, por não ser vedado, mas ainda não existir regulamentação, consequentemente não poder ser aplicado, peço vênia ao eminente ministro relator, mas voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Os ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski consideraram que o ensino domiciliar é completamente inconstitucional. O ensino domiciliar, compreendido como aquele que substitui o ensino escolar, visa a doutrinação do aluno e o seu afastamento do convívio social travado no ambiente escolar. Em ambos os casos, pretende incutir no menor a visão do mundo dos pais, sem lhe oportunizar o contraponto crítico que seria construído a partir de outras visões existentes. Nenhum livro ou discurso dos pais vai ensinar a criança o respeito à diferença melhor do que o convívio escolar com o diferente. O ensino domiciliar, assim, compromete a formação integral do indivíduo, sobretudo como integrante de uma sociedade sabidamente plural.
desígnio dos legítimos representantes do povo brasileiro foi de promover a integração de todos os cidadãos mediante a educação. Na situação sob exame, não vejo razão nenhuma que justifique eventual ação contra-majoritária desta Corte por não haver direitos ou valores de minorias injustamente ofendidos ou aviltados. Efetivamente, não podemos olvidar que em nações mais avançadas, a desigualdade, a pobreza e a exclusão social não são, nem de longe, sentidas de forma tão dramática como entre nós. Embora não possa ser descartada de plano a preocupação legítima com o bem-estar dos filhos por parte dos pais que optam pelo ensino domiciliar, creio que legitimar essa prática poderia estimular, como advertiu o Ministério Público da tribuna, o trabalho infantil e escamotear outras graves mazelas que acometem menores e adolescentes, que nos países pobres ou clamorosamente mais desiguais são afastados das salas de aula. O ministro Edson Fachin acompanhou em parte o ministro Roberto Barroso, relator do recurso, que tinha votado na semana passada favorável ao ensino em casa, sem a necessidade de lei, mas com alguns critérios. Para o ministro Edson Fachin, os pais poderiam optar pelo ensino em casa, mas sugeriu o prazo de 1 ano para o Congresso editar lei sobre o tema. Nada obstante, reconhecer este amparo do pluralismo de concepções pedagógicas, não é possível ao Judiciário, considerando que não há mora legislativa, fixar parâmetros pelos quais toda uma concepção pedagógica possa se ajustar às regras mínimas de garantia de padrão de qualidade e à fiscalização no que tange à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, como exige a Constituição. Karina, toda essa discussão começou lá no município de Canela, no Rio Grande do Sul. Os pais ingressaram com mandado de segurança para poder assegurar à filha exatamente esse direito de eles próprios, né, ensinarem em casa. Mas tanto na primeira instância quanto na segunda instância eles tiveram um pedido negado e foi isso que deu ensejo ao recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. E eu queria que você explicasse para a gente como é que foram esses votos, porque nós tivemos aí um placar diferenciado, né? Tivemos 8 votos no sentido, 2 no outro sentido e um outro voto completando aí uma terceira posição. Explica para a gente. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse recurso extraordinário, foi preferido na semana anterior a essa que nós estamos trabalhando aqui no Plenárias. O ministro Luiz Roberto Barroso, lá atrás, ele havia entendido que é possível sim que o ensino domiciliar seja realizado em todo o Brasil, já que a Constituição Federal não proíbe, não há nenhum dispositivo na Constituição que proíba esse tipo de opção. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que, como há um vácuo legislativo, não existe uma lei que regulamente o assunto, ele estabeleceu, para reforçar o seu posicionamento, o seu voto e a sua decisão, alguns critérios e algumas regras para que esse ensino domiciliar pudesse ser realizado no Brasil. Então, no primeiro momento, ele disse assim: os pais que optarem por esse ensino domiciliar devem fazer essa opção junto a um cadastro na Secretaria de Educação do município. Esse cadastro vai permitir que a secretaria, no segundo momento, informe aos pais as datas de avaliações da rede pública ou da rede oficial de ensino para que os seus filhos possam ser avaliados regularmente dentro das provas bimestrais, semestrais e anuais. Ainda, esse cadastro deve ser de acesso público, de modo que tanto o Ministério Público quanto o Conselho Tutelar podem fiscalizar a eficiência desse ensino domiciliar. E ainda, numa quarta regra estabelecida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que, uma vez verificado que aquele ensino domiciliar não tem se mostrado ineficiente diante da realização dessas provas e dessas avaliações, poderia se recomendar aos pais a efetiva matrícula na rede oficial de ensino. Mas esse voto do ministro Luiz Roberto Barroso ficou vencido solitariamente, porque os demais ministros acabaram acompanhando o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Alexandre de Moraes e os demais que o seguiram e formaram a maioria, é possível sim também que o ensino domiciliar no Brasil seja uma realidade. No entanto, é preciso que o legislador federal, o Congresso Nacional, edite uma lei regulamentando o assunto, que não seria
possível que o Supremo fizesse. Então, para os demais ministros e a maioria que se formou, exceto o ministro Luiz Fux e o ministro Ricardo Lewandowski, os ministros entenderam que a Constituição não proíbe esse tipo de ensino, mas que, para tanto, é preciso que uma lei federal seja regulamentada. E uma terceira posição foi aberta pelo ministro Luiz Fux, acompanhado apenas pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro Luiz Fux, agora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer possibilidade de ensino domiciliar no Brasil, porque a Constituição não prevê esse tipo de ensino e que ela, trazendo alguns princípios, principalmente, muito enfatizado pelo ministro, o princípio da isonomia, não permitiria essa escolha, nem mesmo para o legislador. Então, para o ministro Luiz Fux, haveria uma inconstitucionalidade em uma possível previsão desse ensino domiciliar, num posicionamento muito mais, vamos dizer assim, radical do que os demais ministros, e acabou sendo acompanhado o ministro Luiz Fux apenas pelo ministro Ricardo Lewandowski. Com este panorama geral da sessão jurisdicional que tivemos na quarta-feira, considerando que na quinta houve apenas uma sessão solene de posse, sem qualquer tipo de julgamento, esse foi o grande destaque da pauta de julgamentos do plenário desta semana de setembro, no dia 12 de setembro, mais especificamente. Inclusive um tema que estava bastante aguardado, né? Sem dúvida. A conclusão do Supremo Tribunal Federal, exatamente sobre essa questão do ensino domiciliar, que foi analisado em caráter de repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vai impactar todas as demais instâncias do Poder Judiciário, que agora deverão seguir, né, as orientações da Suprema Corte no que diz respeito a esse aspecto, ou seja, criança tem que estar oficialmente matriculada numa instituição de ensino regular, seja ela no ensino privado, seja ela no ensino público. E com isso, a gente fica por aqui, o programa Plenárias volta na próxima semana. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. Obrigada pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.